Eu quero apresentar para vocês o nosso escritório barra estúdio. Aqui eu tenho, essa bateria que a gente não usa para absolutamente nada, mas ela já estava aqui. Então a gente pôs ela aqui para dar um, né? Deixa eu ligar a luz, ó. Maravilhoso. Aqui tem um espelho. Gente, eu quero mostrar para vocês na íntegra como que está esse escritório. Aqui nós temos um gato muito lindo. Essa bagunça com esse negócio aqui, gente, é porque eu venho ler aqui, eu gosto de ficar lendo por aqui. Aí eu já trago meus remédios sem tomar à noite. Aí tem uma baguncinha ali porque eu fico escorada. Eu quero mostrar na íntegra pra vocês, porque é um lugar que a gente usa bastante. E eu amo a decoração deste lugar. Olha que perfeição de decoração. Eu sou simplesmente apaixonada pela decoração. E aqui nós temos um lixinho que é do meu marido, que fica tomando as coisas e não tira daqui. E aqui nós temos o MacBook dele, porque ele está simplesmente fazendo um jogo. Depois eu quero mostrar o jogo dele pra vocês. Aqui nós temos um microfone, onde eu faço as gravações das minhas músicas. E eu gravo também aqui, eu vou mostrar depois, porque tá aqui no jogo dele, ele saiu. Ele tá criando um jogo do zero, do nada, assim, sabe? Tá muito legal. E eu quero mostrar um pouco da música que eu tô trabalhando já faz um tempo. E ali tá uma parte onde eu gravo vídeos, inclusive gravei até uma parte desse vídeo nessa área aqui, porque eu acho muito bonito. E aqui, gente, tá simplesmente o meu teclado, porque eu adoro música, né? E aí eu tenho aqui esse iPad que eu fico vendo cifras, né? E fazendo música. Então aqui é onde eu faço música, toco. Eu não faço tanto como eu gostaria de fazer mais. Temos aqui também um violão. Eu gostaria de fazer mais, tem aqui esse microfone. Só que eu faço pouco, eu confesso, mas eu quero usar mais esse espaço porque não sei o que Deus tem pra mim na área da música. Eu quero estudar um pouco mais, aprender a tocar. Então eu tô nesse projetinho aí e eu amo demais esse lugar. Aí aqui eu coloco as cifras das músicas. Eu consigo trocar com cifra, não tudo, mas tem algumas notas que eu já sei e eu consigo acompanhar com cifra. Então, assim, depende muito de mim, sabe? Se eu me esforçar, eu vou conseguir. E é isso, gente. Aqui, ó, aquele gato ama ficar ali. E aqui é o nosso escritório barra estúdio. Isso aqui é mais pra cenário também, a gente usa bastante. Deixa eu colocar aqui. Ops. Mas a gente usa esse abajurzinho aqui pra cenário. Deixa eu ver se eu consigo ligar ele. Ah, que lindo. E aqui dá pra gente poder fazer uns filmes bem legais. Eu tenho projetos futuros com a música. Como eu falei, eu tô assim num momento de oração. Eu não sei ainda o que Deus tem pra mim nessa questão da música. Mas tenho planejado algumas coisas. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Então é isso que eu sei tocar, gente. Tipo isso aí. Nada mais que isso. Bom, mostrei pra vocês o meu estúdio barra escritório. E é uma das partes aqui da casa que eu, sinceramente, sou muito apaixonada. É enorme. Aqui a gente faz várias coisas, inclusive durmo aqui, leio.
Às vezes venho fazer música. Daniel faz o jogo dele, como eu mostrei aí pra vocês. E eu queria falar um pouco do quanto é significativo pra mim ter um estúdio em casa. Deus, ele trabalha nos mínimos detalhes. Eu sempre gostei de música e eu sempre falava que que eu queria me casar com um músico e que na nossa casa eu queria que tivesse muito assim instrumentos, que tivesse um estúdio para eu poder gravar minhas músicas e tal. E assim foi feito. Quando eu me casei, a gente veio morar aqui nessa casa. E aí, quando eu entrei aqui, não tinha nada, óbvio, né? Era só um escritório normal. Mas eu achei esse espaço lindo, eu achei a decoração muito bonita, essas prateleiras, os quadros e tal. Eu falei, aqui vai ser o nosso estúdio. E aí, o Daniel já trouxe todas as coisas dele, que ele já tinha um estúdio, né? Que ele faz música também. E aí, a gente trouxe teclado, trouxe violão. E aí, eu olhei e falei assim, caraca, Deus realmente é muito perfeito porque ele realiza nos detalhes. Eu queria muito estúdio em casa e agora eu tenho um estúdio na minha casa. Eu não uso tanto quanto eu gostaria e não é por falta de tempo, eu acho que é por desleixo mesmo. Às vezes eu fico com preguiça de vir estudar música ou sei lá, ficar adiando, mas eu gosto de ter meus momentos com Deus aqui nesse lugar e já compus uma música aqui. E por que eu não invisto mais na música? Eu quero falar um pouco mais sobre a minha relação com a música. Quando eu era pequena, eu queria cantar, eu gostava de cantar no quintal. Eu morava na roça e a gente só tinha um rádio de pilha, e aí pra poder aprender a música de Sandy Júnior, era Sandy Júnior, Vanessa Camargo, esse povo assim que cantava, e pra aprender essas músicas eu tinha que ficar tipo ouvindo a música e orar muito pra que a música bombasse, pra todo mundo ficar pedindo e repetir toda hora. E toda vez que passava a música eu anotava um pedaço, toda vez que passava a música eu anotava um pedaço. E assim eu conseguia fazer a música inteira, depois ensaiava e ficava cantando no quintal e fingindo que eu tava num show e blá 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 blá. Eu e minha prima brincava muito de cantoras, muito, muito, muito. Mas eu nunca achei que minha voz fosse assim bonita, eu sempre achei a voz dela muito bonita, mas não achava que a minha voz era bonita. Mas a verdade é que eu tinha assim um talento pra... Algumas pessoas falam dom, só que eu acho que dom é outra coisa, mas eu tinha um talento pra cantar. Era um talento que tava muito escondido e eu não tinha nenhuma, não tinha nada que me, como é que fala, me incentivasse a treinar esse meu talento e tudo mais. Tentei cantar com meu pai, que sempre teve banda, teve música em casa, sempre tocava forró, sempre tinha alguém lá cantando com ele tocava sanfona. Eu fui criada nesse meio assim de música, minha veia artística veio do meu pai. Eu tentei cantar com ele, mas não conseguia, lógico, né? Tipo, entrar na música e tal, assim, e ele falou assim pra mim: escolhe qualquer coisa que você vai na vida, porque cantora você não vai ser nunca. Acabou com o meu sonho. É claro que quando eu era criança, naquela fase de malhação, Rede Globo, não sei o que, eu queria muito ser famosa, eu queria muito ir pra malhação, ser uma cantora, não sei o que. Coisa, fantasia da minha cabeça, claro. Aí eu me converti aos 17 anos de idade. E aí eu tava cantando uma música que tava passando no Raul Gil. Me lembro como hoje o Caminho tava cantando aquela música. Ai meu Deus, calma. Eu vi um menino correndo, eu vi o vento. E eu estava acompanhando ela cantando essa música. Umas amigas minhas viram, não sei se foi Élica. Eu acho que foi Élica que viu, uma outra colega, não sei. E falou assim: você precisa cantar pro pastor. O pastor Nivaldo. Foi quando eu converti na Batista de Getsemane, da Vila do Café, com o pastor Nivaldo. E elas falaram assim: você precisa mostrar o pastor pra você cantar na igreja. E assim me levaram ao pastor, pediram pra eu poder cantar. Eu tinha acabado de me converter, eu não sabia nada sobre música, sobre nada. E eu comecei a cantar, sem técnica nenhuma. Eu tinha uma técnica, eu tenho uma técnica que é o vibrato, que é muito, muito forte, mas que se você faz muito, fica feio. Eu usava muito isso na época, eu não tinha controle e tal. Mas assim, quem não entendia de música achava a minha voz linda, maravilhosa. Eu comecei a cantar, eu não entendia absolutamente nada. Até hoje eu não entendo muito, mas pode dizer que eu entendo um pouco melhor hoje. E aí eu comecei a cantar e fiquei conhecidinha, assim.
fui cantar em outras igrejas, cantar em outros lugares, e aí as pessoas me elogiavam pro meu pai, e aí todo mundo começou a saber que eu cantava, nem eu me sabia que eu cantava, e foi uma loucura. Quando eu me converti, eu ouvia muito Fernanda Brum, muito, muito, muito. Foi o primeiro contato que eu tive, assim, com música, foi um DVD da Fernanda Brum, com uma amiga minha tinha me emprestado, e eu me apaixonei ali por ministração. E eu falei pra Deus, eu era muito religiosa, muito, muito, muito religiosa, assim, doente, que não podia ouvir música secular. Eu não ouço música secular hoje também, mas isso é um outro papo. Mas na época era algo mais religioso, hoje não. Hoje eu simplesmente tive uma experiência e não ouço mais. Mas, assim, eu era bem religiosona, assim, eu tava naquele primeiro amor, naquela entrega, e eu comecei a ouvir a partir de apenas um toque. Naquela época era muito difícil, era 2005. 2005, 2006, era muito difícil ter acesso à música. Não era igual hoje, que você vai na internet, bota o nome da música e tem tudo a seu. Não, era muito difícil ter. E quando você tinha, se dava muito valor. Então, até pra aprender a música, eu aprendi assim, cada notinha. Hoje não, hoje eu ouço de qualquer jeito, aprendo de qualquer jeito, já sai cantando e nem é legal. Então, eu prestava atenção em cada coisinha e eu posso dizer que eu aprendi a aperfeiçoar minha voz com a Fernanda Brum. É tanto que eu faço graves, eu descobri um talento pra cantar no grave. Eu me sinto confortável cantando grave, assim como ela, porque eu sempre achei lindo, maravilhoso. A Fernanda Brum era, assim, tudo na minha vida. Nesse DVD tinha uma ministração da música Os Cravos, que foi, inclusive, a primeira música que eu cantei na igreja. A mão que segurou o martelo. E essa música tinha uma ministração que ela falava: e ele veio montado em seu cavalo, os seus cabelos são brancos como areia. Eu sabia toda essa ministração. Todas as ministrações da Fernanda Brum eu sabia de cor, assim, eu tinha que tomar até cuidado na hora do culto pra eu não ficar ministrando a coisa que ela recebeu de Deus, não eu. Quando eu vi isso, eu achei, assim, muito diferente. E eu falei assim: Deus, se um dia o Senhor quiser me usar na hora do louvor, pra ministrar louvores, pra alguma coisa, assim, eu quero fazer igual essa mulher faz. Eu não quero simplesmente subir no palco ou num púlpito e simplesmente cantar uma música. Eu quero, tipo, te adorar, levar a igreja à adoração, ministrar, ter um cântico novo. Eu achava muito bonito, tipo, a Ana Paula Valadão foi uma das primeiras pessoas que eu vi tendo cânticos espontâneos. Hoje a Gabriela Rocha faz bastante, mas isso veio da Ana Paula Valadão, então eu achava muito bonito quando Deus usava ali e surgia um cântico espontâneo no meio da música. E é incrível, gente, quando a gente tá ministrando e que a gente deixa Deus falar e nos dar uma nova canção. Já aconteceu comigo, de espontâneos lindos, pena que não foram gravados para eu poder depois transformar em música, né? Mas eu queria aquilo na minha vida. Eu não me contentava em simplesmente subir lá e cantar uma música e pronto. Só que, óbvio, no iniciozinho, assim, eu nunca ministrava louvor sozinha. Eu tinha muita vontade de ministrar sozinha, só que eu nunca ministrava, assim, era o pastor que ministrava e eu acompanhava ele. O meu sonho era ministrar o louvor sozinha, falar para o Senhor, pra igreja, ler um versículo e deixar Deus fluir ali. Enfim, foi assim que começou a minha vida cantando, né? Cantante. Minha vida de cantora. Mas tem um adendo. Eu me importava demais com o que os outros pensavam e falavam sobre mim. Então, tudo que eu ficava ouvindo, assim, de bastidores da igreja me entristecia muito, aquilo já me abalava. E eu acredito que isso tenha me abalado até hoje, apesar de hoje ser bem madura e de não ligar muito porque as pessoas pensam. Mas durante uma fase, numa das igrejas que eu já congreguei, depois da Batista, eu fui para várias igrejas, porque eu mudei muito de cidade, né? Eu ouvi muitas coisas de que eu era exagerada, tudo que eu queria fazer era muito exagerado, que não tinha necessidade daquilo, que eu tava tentando imitar a Gabriela Rocha, ou que eu tava tentando imitar a Fernanda Brum. E ter que ouvir essas coisas, ficar ouvindo essas coisas, foi me fazendo calar, foi me fazendo parar. Chegaram, sei lá, falar que eu estava incomodando os vizinhos, porque eu ensaiava demais, porque não sei o quê. E eu sempre fui uma pessoa que me dediquei ao máximo a tudo que eu vou fazer, principalmente na igreja. Se eu vou ministrar um louvor, eu quero ensaiar. Se eu não... Hoje eu consigo ensaiar em casa, né? Porque eu tenho um material para poder ensaiar em casa, mas na época não tinha, então eu tinha que ensaiar na igreja.
E eu amava cantar, amava ministrar, mesmo que às vezes era, né, tipo, eu não sabia cantar direito e tal. Mas eu amava, amava, eu me dedicava e eu ia assim com todo o meu, com toda a minha, todo o meu coração pra poder ministrar. E muitas vezes eu tava ministrando e eu abri o olho e tipo a igreja não tava, não toda a igreja, algumas pessoas ficavam tipo me olhando assim com a cara de julgamento, como se tudo que eu estivesse fazendo não fosse verdadeiro, se eu estivesse imitando alguém, ou como se eu estivesse querendo me aparecer. E isso foi abrindo uma grande ferida no meu coração referente à música, fazendo com que eu não quisesse mais cantar e eu não desse mais importância para isso durante muito, muito tempo. E quando na verdade eu só queria mesmo fazer. Então eu enfrentei muitas coisas do tipo pessoas que não aceitavam o meu jeito de querer cantar, não aceitavam o jeito que eu queria fazer de ministração. Eu não gostava de ir no palco e simplesmente cantar ali a música, dar duas passadas na música, duas refrões e sair. Eu queria algo mais, eu queria que Deus recebesse meu louvor de tal forma que ele viesse, visitasse meu coração e me desse novas canções, desse novos espontâneos. Eu lembro de uma vez de estar cantando e detalhe, eu gostava muito assim de ensaiar, de ter tudo até hoje. Eu nunca consegui ensaiar tudo bonitinho pra poder. Muitas vezes eu já cantei na igreja, tipo, insegura do meu tom, insegura de tudo, porque não dava tempo de ensaiar e eu odeio isso. Eu gosto muito de ensaiar antes, de dar tudo bonitinho pra chegar lá na hora, só o Espírito Santo usar, né? O que acontece? Teve um culto onde eu fui convidada para poder ministrar e eu fui ministrar. E aí eu não tinha ensaiado a música direito, porque as pessoas não quiseram, os músicos não quiseram ensaiar. E eu fiquei chateada, mas falei, fazer o que, né? Aí quando chegou a noite deu tudo certo, graças a Deus. Conseguimos cantar, conseguimos entrar na música, bonitinho. E na metade da música eu, nossa, senti muito a presença de Deus e eu comecei a receber assim um espontâneo. E aí na hora que eu tava começando a fazer o espontâneo, o baterista simplesmente parou de tocar. Como se ele estivesse dizendo assim, ai, chega, já deu, já cantou, já acabou, não precisa ficar, tipo, de novo, cantando, cantando. Então era como se fosse chato para as pessoas, mas acredito que era porque as pessoas tinham um problema comigo, tipo, não gostava de mim, né, do que eu fazia, da forma que eu fazia, então aí acabava descontando no ministério, né. E isso me deixou muito chateada, porque eu falei, poxa, que falta de respeito com Deus, com a presença de Deus, de querer vir, de dar um... E eles achavam uma bobeira, uma besteira, e acredito eu que isso me deixou muito chateada, mas mesmo assim eu continuei cantando, aí depois ele teve que voltar tocando, mas eu não sentia, assim, um apoio, sabe? Eu não sentia, assim, que a banda tava em harmonia, que tava todo mundo junto. Era sempre eu querendo fazer e nunca tinha nada. Eu já tentei criar duas bandas e nenhuma das duas teve sucesso pelo fato de eu sempre ser muito envolvida, eu ser sempre muito responsável e as pessoas não terem tanta responsabilidade e não se empenharem para poder aprender, para poder fazer as coisas da forma como que eu recebia do Senhor. Não era uma coisa aleatória, assim, sabe? Às vezes me vinha uma ideia na cabeça de fazer. Não era algo aleatório, não era assim, tipo, ah, a Neiva tá querendo. Não, eu orava, eu li a Bíblia, eu pedia a Deus um louvor, qual louvor que ia pra ser tocado, sabe? Eu tinha todo aquele momento com Deus. E aí a pessoa não respeitava a minha vontade e eu ficava muito chateada. Então eu tentei fazer duas bandas, duas vezes, nenhuma dessas duas bandas deram certo, exatamente por isso, porque eu era muito empenhada. Eu sou muito assim com horário, com tudo que tem que fazer, e as pessoas não tinham toda essa disponibilidade para poder fazer, talvez não estivessem tão afim como eu. Então eu nunca consegui fazer a banda. Eu nunca consegui fazer música do jeito que eu sempre quis, do jeito que eu recebi de Deus, do jeito que eu imagino que tem que ser. Eu tenho muitas ideias musicais. Eu tenho algumas composições que tá na minha mente, inclusive nem no papel tá. Eu já mostrei música minha pra pessoas que se diziam meus amigos, ou que diziam muito minha amiga, e recebi uma passada de mão na cabeça, tipo, ah, não, é porque talvez não seja o jeito da música que as pessoas gostam, tipo assim, não tinha interesse, sabe? Já mandei música minha pra músicos harmonizar pra mim,
E é, tipo, sempre um enrola. E ninguém queria trabalhar comigo, assim, da forma que eu quero, sabe? Assim, deixa eu fazer as coisas do meu jeito pra eu ver o que vai sair, porque eu tive uma ideia, eu tenho ideias e eu quero botar essas ideias em prática e ninguém quer trabalhar comigo dessa forma, entendeu? E pelo fato de eu não pagar e não sair dinheiro, então eu nunca vou conseguir colocar a coisa do jeito que eu quero fazer, do meu jeito, não do jeito que as pessoas pensam, eu quero fazer do jeito que eu sempre sonhei. Dentre essas pessoas de músicos que eu já conheci, teve uma pessoa que foi muito legal comigo, que foi o Alan, meu amigo. Ele, inclusive, a gente já tentou ter uma banda, ele era a única pessoa, o único músico da banda que realmente era top, era ele, porque ele não reclamava de nada, ele sempre aceitava as minhas ideias, ele sabia tocar muito bem, não era preguiçoso, sabe? Assim, ele era uma pessoa maravilhosa, top. Mas depois ele foi pra outra cidade, a gente acabou não conseguindo, fazendo muita coisa junto, mas é, ele cifrou uma música minha e ficou exatamente do jeito que eu queria. Eu vou ver se eu consigo tocar pra vocês depois um pedacinho dessa música. Nossa, essa música foi uma música que eu tive. Porque assim, a maioria das músicas que eu recebo de Deus, eu não consigo parar assim, vou parar agora e vou compor. Não é assim, simplesmente vem. E eu tinha recebido essa música já com uma melodia na minha cabeça, só que tinha que harmonizar, que é colocar os instrumentos. E aí já era cantada. E eu falei, gente, como que eu vou colocar se eu não sei tocar? E aí eu fui, peguei referências de músicas, tipo uma batida de uma música com uma batida de outra, com não sei o quê. E aí eu falei pra ele, cantei, né? E mostrei pra ele mais ou menos como que eu queria e tal. E ele fez exatamente a música do jeito que eu queria. Ele fez realmente o que estava na minha cabeça. Então, assim, Alan, eu sou muito grata a você por isso. Muitíssimo, muitíssimo obrigada. Ele é uma pessoa super humilde, um músico, assim... Nossa, se eu tivesse uma banda um dia, com certeza eu ia querer muito ele na minha banda. E aí depois eu mandei outras músicas pra ele, só que aí ele não conseguiu colocar, porque era a música mais difícil, era a música mais lenta e tal. Nem sei o que eu vou fazer com essa música, porque eu gosto muito dela e eu quero um dia gravar essa música minha, mas não sei. Eu sempre fico adiante. Gente, em resumo, como que tá a minha relação com a música hoje, que eu tenho todos os aparatos. Tenho estúdio na minha casa, tenho instrumentos, tenho tudo aqui pra eu poder seguir na música como tá hoje. Hoje eu tô, assim, um pouco decepcionada com os cantores cristãos, alguns cantores cristãos. Tem muita coisa que eu não ouço, tem muita coisa que eu acho ruim, tem muita coisa que eu acho brega. Eu não ouço música que fica falando só de vitória, de não sei o que. Eu não gosto de vinganças. Eu gosto de louvores que exaltam a Deus, que sejam bíblicos, que estejam, né, que tenha a Bíblia, que tenha a palavra de Deus. Ultimamente, pra ser bem sincero pra vocês, eu mal estou ouvindo música. Mal estou ouvindo música. Eu passo dias sem ouvir, às vezes eu ouço música no carro, música em inglês. E eu tô assim, tipo assim, orando a Deus para que Ele faça na minha vida o que Ele quer fazer através da música. Eu acredito que seja através da música, mas que não seja só isso, entendeu? Porque antigamente eu só púlpito, púlpito, púlpito. Hoje não, hoje eu sirvo em qualquer lugar, sabe? Eu posso ajudar, quero ajudar com tudo que tiver na igreja, lavar banheiro, limpar banco, qualquer coisa. Mas eu sinto um pulsar no meu coração muito forte para ministração. Só que nem todo lugar eu vou ter a liberdade de fazer como eu gosto, como eu me sinto à vontade com Deus, sabe, de adoração. As pessoas às vezes elas não têm paciência pra adorar a Deus. Elas querem ouvir ali a música e pronto, cantar e pronto. Eu não, eu gosto de ouvir, de sentir, de pedir uma palavra, de falar comigo, sabe, isso em primeiro. E alguns dias eu estava orando a Deus, pedindo pra Ele me direcionar sobre o que Ele quer fazer na minha vida. Conversei com ele sobre essa questão de eu estar muito decepcionada com os cantores. Falei que se eu tivesse a oportunidade de ministrar a palavra dele, que como eu gostaria de fazer, como eu gostaria de ser. Eu fico muito assim, sem saber sobre essa questão de artista gospel. Até onde vai, até onde é o limite, até onde a gente pode ser artista e cristão. Até onde isso se encaixa. Até onde isso não é vender o evangelho. Você tá entendendo? Eu fico com muita dúvida sobre isso. E até de subir num púlpito e cantar. Cantar o quê? Fazer o quê? Falar o quê? Eu não quero só cantar, eu não quero só... Tá entendendo? Aí eu tô bem assim, tô num momento bem confuso assim da música.
mas sempre amando. Inclusive faz tempo que eu não canto, então eu tô assim nessa fase mesmo, assim, com a música de, sei lá, acho que eu tô me redescobrindo agora com a maturidade na Bíblia, com maturidade espiritual e aberta para Deus fazer o que Ele tem vontade de fazer, se aqui, se no Brasil, não sei. Eu tenho muita vontade de gravar um EP com as minhas músicas, não sei quando isso vai acontecer, se vai acontecer, porque é algo difícil, eu preciso de alguém tão empenhado quanto eu, ou então eu mesma fazer tudo sozinha. Então, não sei, se tiver alguém aí que queira trabalhar no meu EP. Eu vim aqui fora para poder fazer uma capa e quero falar um pouco mais sobre minhas experiências cantantes durante toda a vida. Quero aproveitar esse vídeo para poder falar de toda a minha experiência com música, com minha vida de cantar na igreja, sabe, assim, para deixar bem esclarecido. Eu contei na outra parte do vídeo no escritório sobre algumas experiências e quero contar sobre outras. Porque eu estive em muitas igrejas devido ao fato de eu me mudar muito de cidade, morei na Bahia, né, em Vitória da Conquista, Vila do Café, morei em São Paulo, agora eu moro aqui. Então, assim, cada igreja que eu passei, eu tive uma experiência, né, e assim, cada igreja que eu passava, eu tinha esse sonho de poder servir na área do louvor, de até poder crescer musicalmente, aprender, um pouco mais sobre música, mas nem em todos eu tive muita oportunidade. Em Vitória da Conquista, eu servi algumas igrejas eu vou citar nomes, algumas eu não vou, por ética, e que o intuito aqui não é, tipo, maldizer ninguém, é só contar a minha experiência com a música, como é que foi e tudo mais. Em Vitória da Conquista, eu fui de uma igreja chamada Metodista Wesleyana, foi uma das melhores fases, assim, na minha vida, foi muito legal, eu estava passando por um momento difícil e tudo mais, e as pessoas lá eram muito legais. E era uma igreja muito musical, tão musical que eu não me atrevia a cantar, porque eu me achava muito inferior a eles, eu era muito insegura, eu sou, né, gente, muito insegura até hoje. Eles cantavam com divisão de vozes e eu achava aquilo fenomenal, mas o povo cantava demais, demais. A tal da Gata, Priscila, Poliana, nossa, Darlan, gente, muita gente boa cantando, então, assim, eu não me arriscava a cantar, eu ficava com medo, até que uma vez eu até cantei lá, fui cantar lá, cantei com eles, assim, foi bem legal, mas eu me arrependo de não ter, eh me atrevido a entrar no louvor deles, porque eles têm muito tinham muito para poder me ensinar, eu ia aprender muito, eu ia aprender dividir vozes que eu não sei até hoje, e eu me arrependo muito de não ter ido, e não foi por falta de convite não, eles até tentaram e tudo, mas eu não consegui, então eu me arrependo. Em São Paulo, eu quase não a única vez que eu realmente participei de igreja foi da última vez, que foi 2018 para 2019, que eu fui pra lá e eu não eu, sabe, fui com outro foco e eu estava precisando muito de Deus, e aí eu encontrei uma igreja de células lá, uma igreja muito grande, e minha relação com música lá dentro da igreja foi eu participei de uma seleção para poder integrar o louvor da igreja, foram mais de 100 pessoas, era tipo uma audição, tipo um The Voice, assim. E mais de 100 pessoas, eu saí de lá super decepcionada com o pessoal, porque fizeram a seleção para poder escolher pessoas que tinham uma voz que dava para ser trabalhada. Eu sei, gente, a minha voz não é a melhor voz do mundo, eu não sou perfeita, eu não, sabe? Eu sei minhas limitações. Às vezes eu me cobro até demais. Mas, assim, dentre as pessoas que foram aceitas, tinha pessoas que cantavam realmente muito bem, mas tinham pessoas que não cantavam nada e que foram aceitas simplesmente pelo fato de viver numa panelinha, de ser mais, sei lá, de conhecer o pessoal. E aí eu fiquei muito decepcionada e me fez até querer, tipo assim, não participar mais da igreja. Aí eu fui pra uma outra igreja, da mesma igreja, só que eu fui pra, tipo, era em um lugar e a outra era em outro. São Paulo é muito grande, né. E eu fui pra essa outra igreja, também não consegui servir no louvor lá, e fiquei chateada, porque escolheram uma das pessoas que foram escolhidas é uma pessoa que nem tem voz, assim, sabe, pra poder cantar. E tinha muitas pessoas que tinham uma voz belíssima, tinha uma mulher lá que cantava, nossa, a mulher era um arraso de voz. Só que era uma voz, assim, mais soul music, assim, e eles escolheram uma pessoa que cantava mais na vibe deles, assim, aquela coisinha sem graça, aqueles worship, assim, sem gracinha.
E eu fiquei muito chateada. Eu falei: "Caraca, velho, mesmo que não me escolheu, mas poderia ter escolhido a outra pessoa que vi pessoas lá que cantavam muito bem e acabou escolhendo uma pessoa que não canta absolutamente nada". Aí fiquei um pouco chateada. Fiquei bem chateada. Achei que eles estavam fazendo a seleção para poder escolher uma voz para poder melhorar, não para escolher, sei lá. Aí peguei e fiquei decepcionada também e me sentindo super: "Ai, nossa, eu não canto nada, minha voz é horrível mesmo", porque a pessoa não vê potencial e tá-tá-tá-tá-tá. Eu sei que a minha voz não era extremamente boa, mas poderia ser trabalhada, eu poderia crescer muito lá, não tive oportunidade. Aqui eu quero deixar, e quero enaltecer muito, muito, muito a minha igreja atual na Bahia, que é a Quadrangular, e o pastor Junevon, foi uma pessoa que me recebeu, a igreja me recebeu muito bem e o pastor também recebeu muito bem. Eu me sinto muito amada na igreja. Pode até ser que tem alguém lá que não gosta de mim, mas assim, eu gosto de todo mundo. Sinto muito se você não gosta de mim, mas eu amo você. E o pastor, assim, me deu uma grande oportunidade de voltar a cantar. Eu já estava há muito tempo sem cantar e ele sabia que eu cantava. E ele me chamou para cantar uma vez no Réveillon e depois disso ele nunca mais parou. E aí ele sempre me chamava para ministrar louvores, me dava aquela liberdade. Foi o lugar assim que eu sempre tive muita liberdade para fazer como Deus, ministrar no meu coração e não como as outras pessoas queriam que fosse feito. E aí quando eu ia ministrar louvor, eu escolhia as músicas, eu fazia da forma com que eu e Deus ensaiávamos. Eu ensaiava em casa, pedia palavra, lia a Bíblia, não ia subir no palco, assim, só por subir não, eu no palco não, no púlpito. E o pastor Junevon tem meu coração, assim, por ter me dado essa liberdade, sempre me deu a oportunidade de poder louvar a Deus com ele. Eu acredito que ele vê mais que uma voz em mim, sabe. Eu sei que minha voz não é a melhor voz do mundo, gente, mas eu sei que a minha voz é uma voz bonita, eu não posso negar isso. Certa vez eu estava orando, e eu estava meio enjoada da minha voz e eu levei, tipo, um puxão de orelha, assim, do Espírito Santo, porque minha voz não é feia, minha voz é bonita, assim, eu sei que precisa ser trabalhada, tem muita coisa que eu preciso melhorar, mas é um timbre bonito, que eu trabalhado vai ficar nota 10. Então eu acho que o pastor ele não viu só isso em mim, assim, ele não viu minha voz, ele não olhou só pra minha voz, acho que ele viu realmente algo diferente em mim, a minha paixão pelo Espírito Santo que fazia toda a diferença, então assim, eu sou grata ao pastor Junevão por ter me dado essa oportunidade, e todo lugar que ele ia, assim, ministrar louvor e eu podia ir, ele me chamava, a gente ministrava, às vezes até de surpresa, subia lá no púlpito e ministrava. E é um prazer muito grande poder ministrar louvor com o pastor, na igreja, com os meninos, e eu sou muito feliz por essa oportunidade, porque reavivou em mim o desejo de voltar a ministrar, de voltar a cantar, que talvez estava aí escondido. Bom, agora aqui nos Estados Unidos, eu não sei o que Deus tem preparado para a minha vida. Estou começando a frequentar uma igreja. Se Deus quiser me usar na área do louvor lá, eu estou disponível para aprender e para poder cumprir o chamado dele. E que eu espero ter a liberdade de poder adorar e louvar ele como sempre quis, como sempre amei. Eh, e é isso, eu quero voltar para a música, eu quero voltar a fazer música, eu quero voltar a cantar, quero voltar a compor, assim, eu componho muito pouco, raramente eu componho, mas às vezes eu consigo Deus consegue extrair alguma coisa boa de mim, e assim, eu tenho muita vontade de fazer coisas diferentes na música, inclusive coisas que já foram feitas por grandes cantores que eu tinha vontade de fazer, projetos assim, sobre fazer uma nova roupagem de músicas antigas, de louvores antigos, e aí eu vi outras pessoas fazendo, os cantores fazendo, e ficou muito lindo, e era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, e eu tenho muita vontade de fazer algumas coisas na música. Eu sei que para poder, trabalhar com música, ser um pouco mais independente nessa questão da música, eu preciso aprender a tocar algum instrumento. Eu toco, piano muito pouco, sei umas notas desse jeito que vocês viram aí, que eu postei para vocês um pedaço, é daquele jeito que eu sei tocar. Eu consigo tocar de cifra, consigo sabe, eu acho que eu preciso me empenhar mais, estudar mais para poder aprender. E violão também eu sei um pouquinho de nada, e eu acho que se eu pegasse firme eu ia conseguir tocar, mas aí quando meus dedos começam a doer, eu não consigo fazer uma nota, eu meio que já desisto. E aí eu fico bem frustrada e não volto, mas eu acho que eu preciso fazer isso para poder ter liberdade de fazer meus próprios conteúdos sem precisar de um músico, sem precisar de alguém para poder tocar para mim. Eu vou ver se eu consigo tocar alguma coisa aqui, uma música autoral, para poder mostrar para vocês. Gente, eu tentei gravar lá fora e o áudio ficou horroroso. Aí, o que eu fiz? Vim aqui dentro pra tentar mostrar pra vocês um tiquinho da minha música autoral. Vou ver se eu consigo tocar, tá?
Deixa eu dar uma ensaiada aqui primeiro. Vem pela manhã, vem todo dia, vem agradecer. Traz melodias, não vai embora não. Canta o cordão, conte-me uma história e me faça dormir. Ai, errei. No teu olhar, eu quero viver. Espírito Santo, eu preciso de você. Vem pela manhã, vem todo dia, vem agradecer. Traz melodia, não vai embora não. Canta o portal, conte-me uma história e me faça dormir no teu olhar. Eu quero viver. Espírito Santo, eu preciso de você. Gente, é isso. Essa foi um refrão de uma música autoral que eu tenho, que o Alan cifrou pra mim. Um beijo pra você, Alan. Sou muito grata por você ter cifrado essa música pra mim. É uma música muito especial. Eu não sei tocar direito, que vocês viram aí. O que eu sei tocar de violão, gente, é absolutamente isso. Mas se eu treinar um pouco, eu acho que eu posso vencer. Bom, gente, acho que isso é tudo que eu tenho pra poder contar pra vocês sobre a minha música, sobre a minha vida de música. Espero que eu tenha contado tudo. Se eu não contei tudo, depois eu conto em outro vídeo. E eu espero que vocês possam acompanhar meus projetinhos musicais. Eu tô estudando, tenho buscado, tenho me empenhado para poder voltar assim a cantar e a ouvir música também. Tô ouvindo muito pouco. E a fazer música também para Deus. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até aqui. Curta, compartilha, ativa o sininho, manda para alguém, comenta aí alguma coisa. Um beijo para vocês. Continuem acompanhando os vídeos aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau!